Olá pessoal, estamos aqui no podcast Vinhos e Negócio, nosso primeiro episódio, diretamente do estádio Mané Garrincha, não para transmitir uma partida de futebol, mas para falarmos de negócios e degustarmos um bom vinho. Estou aqui com o meu amigo sócio Rodrigo. É isso aí, Arthur. Acho que depois de tanto tempo, né, desse projeto, foi de um bate-papo, né, que surgiu. E estamos aqui para dar início aí a esse podcast. Depois de tantas degustações de vinho, depois de tantas, né, de tantas uvas, né, decidimos finalmente começar esse projeto, onde a intenção mesmo é compartilhar com vocês experiências no mundo do negócio, degustando sempre um bom vinho. Então, em breve teremos pessoas aqui, celebridades, pessoas do mundo do negócio de todo o Brasil, de Brasília, para compartilhar a sua experiência no empreendedorismo, a sua experiência também com um bom vinho. Então, é isso, sejam bem-vindos, né? A ideia, Arthur, é a gente trazer o empreendedorismo não só de Brasília, né? Mas das pessoas que estão fazendo a diferença, né? A gente sabe que é uma profissão que é bem difícil e a gente vai estar aqui contando essas histórias dessas pessoas que estão na batalha ou que venceram, né, no mundo do empreendedorismo. Claro. Vou começar aqui um novo ciclo. Vamos falar de network. Eu sou Arthur Figueiredo, da empresa Integrar Negócios e da empresa Vinho Leve, que é uma distribuidora de vinhos em Brasília e no Brasil. Temos aí a nossa distribuição em São Paulo e aqui em Brasília. E temos também a Integrar, que é uma empresa de network, que nós fazemos conexões entre empresários, onde eles acabam fazendo negócios, a gente cria ambientes de relacionamento, as pessoas vão se conhecendo, vão interagindo e vão fazendo bons negócios. E a intenção mesmo, né, do podcast Vinhos e Negócios é exatamente essa, a gente compartilhar, né, essas experiências, fazer com que cada um comece a falar como surgiu a ideia de um grande negócio. Então, com certeza, o podcast Vinhos e Negócios vai acrescentar muito para você. Então, vamos ter essa experiência tomando e degustando o nosso primeiro vinho. Rodrigo é rápido, ó. Enquanto você estava falando aí, vinho da Vinho Leve. Olha, esse vinho é da empresa Vinho Leve. É um projeto que a empresa Hélios, do Rio Grande do Sul e de São Paulo, ela fez com alguns clientes, né? E a gente entrou nesse projeto e esse vinho é um corte de Taná com Cabernet. É um blend. Então, será a nossa primeira degustação de hoje. É isso, Rodrigo? Dá pra pegar o barulhinho aí, ó? Como é que é, ó? Ó. Bom, hein? Ó. Então vamos brindar. É isso aí, Tintinho, nosso Arthur. primeiro episódio. Nosso primeiro episódio está aberto aí. Foi dada a largada. E provando em primeira mão, né? Oh, exatamente. Eu não tinha provado esse vinho antes. Ficou muito bonito o rótulo, viu? Esse rótulo ficou bonito, hein, Arthur? Esse ficou rótulo, muito legal, esse viu? rótulo foi criação Vou te falar, da viu? empresa Imprimix, onde, por coincidência, o Rodrigo é o sócio proprietário. Bom, Arthur, então eu acho que a gente pode falar um pouco de empreendedorismo agora, né? Acho que é interessante a gente, até pro pessoal que tá assistindo esse piloto, conhecer um pouquinho, né? As pessoas conhecerem um pouco quem é o Arthur e conhecer um pouco quem é o Rodrigo, né? Pode ser. Então A gente pode começar nessa ideia. Pode falar, Rodrigo. Bom, Arthur, então deixa eu fazer a primeira pergunta para você. Como é que surgiu o Arthur empreendedor aí? Como é que foi a sua história aí? Desde quando você sentiu essa coisa do empreendedorismo dentro de você? Sentiu desafiado, né? Então, eu sou de São Luís do Maranhão, e
acho que São Luís do Maranhão, acho que o Nordeste, Brasília é uma cidade que respira muito concurso público. E 25 anos atrás, e hoje não é diferente, as pessoas pensam muito em estabilidade, um bom salário, e claro, isso estava um pouco também muito latente nas pessoas, né, que a gente se relacionava na escola, nos cursos, nas universidades, né? Eu sou formado em administração de empresa e sou bacharel em direito, né? Direito eu acabei aqui em Brasília, terminei aqui em Brasília. Então ficou muito latente essa questão de concurso público, né? Ainda existe isso hoje, mas eu sempre quis ter a minha independência. Eu não queria, nunca me encaixei com rotinas, né? No sentido de ter compromisso de horário, chegar às 8 da manhã, sair às 6 da tarde, bater ponto. Então isso nunca foi a minha praia. Mas apesar de que eu fiz alguns concursos públicos, né? Eu passei na maioria e um deles foi a Polícia Rodoviária Federal. Fiquei 2 anos na Polícia Rodoviária. A polícia, ela tinha acabado de sair do Ministério do Transporte e ido para o Ministério da Justiça. Não é a polícia que é hoje, né? Isso lá no Maranhão, né? Isso no Maranhão, isso lá em São Luís. Isso lá na metrópole, na cidade, na capital fundada por franceses. Então, isso lá em São Luís do Maranhão. Então, a polícia melhorou muito, né, ao longo dos anos. Mas existia um projeto ainda, existia uma previsão que a polícia realmente ia melhorar na questão salarial. E eu não quis esperar. Na verdade, eu recebi uma proposta para ir para São Paulo e para ser empreendedor, para cuidar de uma empresa, que era uma gravadora de música. O CD estava surgindo no Brasil, era novidade, né? Então, você que está nos assistindo, que é da época do long play, você vai me entender como é que foi o processo, né, do LP para o CD. Então, o CD, todas as gravadoras, qualquer CD que elas fabricavam, vendiam. Então, era uma febre. E aí, a gente foi em São Paulo e começou a trabalhar com gravadora. E eu acabei saindo da polícia. Óbvio que eu consegui ainda, né, transferir para São Paulo, mas eu não ia nenhum dia. Eu resolvi logo pedir a minha exoneração e mergulhar de vez no empreendedorismo. E aí, fiz vários negócios, tive várias empresas, né? E acabou ficando isso na veia, né? Então, morei em São Paulo de 95 até 2006, 11 anos. Até vim para Brasília, né? Aí surgiu a ideia da empresa Integrar, que é uma empresa de network, porque eu sempre gostei de me comunicar, sempre gostei de fazer network, de fazer relacionamento, né? Eu acho isso muito interessante. Então, as coisas foram acontecendo dessa forma. E a sua... Conectar as pessoas, conectar as empresas. Isso, é isso que eu ia perguntar. Muito bom quando tu encontra alguém e a pessoa, olha, eu fiz um negócio, fechei um grande negócio através de você, entendeu? Então essas coisas eu acho que satisfaz, né? Então eu acho que a minha missão é exatamente essa. Olha aí, de que legal. conectar pessoas. Acho que resumidamente, né? Essa questão de dinheiro, óbvio que todo mundo busca, todo mundo quer, né? Quer buscar prosperidade, quer ter dinheiro. Acho que isso é bem-vindo, óbvio. Mas a gente tem que entender qual é a nossa missão. Então, quando você entende qual é a sua missão, aí as coisas fluem, né? Perfeito. Eu acho que Deus, ele abençoa, Deus, ele empurra a pessoa, as coisas vão fluindo de uma forma muito natural. Então, muitas pessoas acabam não entendendo a questão da missão de vida, o projeto de vida profissional, e acabam se perdendo, então acabam à deriva nesse processo. Porque ela acha que o objetivo é ganhar dinheiro. Eu quero fazer um negócio que dê dinheiro. Não. Eu quero fazer um negócio que tenha prazer. Por exemplo, o Vinho Leve, o projeto Podcast Vinhos e Negócios, é um projeto que eu tenho prazer. Que a gente idealizou durante um tempo. Então, eu sou fã de podcast, eu gosto de conversar, gosto de compartilhar, gosto de entrar nesse momento de rapport junto com o entrevistado, e eu gosto de saber dos bastidores, né?
não aquilo que se apresenta muitas vezes já tudo pronto. Então, aqui no podcast, as pessoas elas se abrem de uma forma mais natural, né? E ainda Elas acabam compartilhando muitas coisas que elas nem é, sonhariam que iam verdade. compartilhar, né? E ainda tomando um vinho, né, Arthur? Então, enquanto você toma um vinho aí, eu convido você que tá aí para se inscrever no nosso podcast. Quem ainda não se inscreveu, escreve aqui, ó. A gente vai deixar o link aqui. Se inscreve, porque aí vocês vão ficar... E ativa, né? O sininho, né? Dando uma de... pra ficar atento aos lembretes aí, que todo episódio novo... É isso? Vamos contar um pouquinho da dinâmica, como é que vai ser? Vamos sim. A gente está aqui no Estádio Nacional, a gente escolheu esse ambiente super bacana aqui na Solaris, nossos parceiros. E a ideia do nosso podcast é a gente produzir e lançar, né, 4 episódios por mês. Não é isso, Arthur? Exatamente. Então, mais ou menos aí de 40 a 1 hora de bate-papo, sempre acompanhado de um vinho e um empreendedor aqui da capital ou do Brasil que estiver passando por aqui, a gente cata ele e chama ele aqui para bater um papo, não é isso, Arthur? Exatamente. E você pode ser parceiro, exatamente, não só do podcast Vinhos e Negócios, como parceiro da empresa Integrar Negócio, ser um cliente da empresa Vinho Leve, ser um parceiro da Imprimix, que é uma empresa que resolve, a gente resolve. Então, a intenção também é fazer network com cada um de vocês que está nos assistindo. O objetivo desse podcast não é apenas compartilhar essas experiências, que óbvio que nós vamos ter várias experiências aqui com os entrevistados, mas é ser também canal de relacionamento para cada um de vocês. De negócios, né? Então a gente pode, com certeza, mudar a chave do seu negócio, mudar a chave da sua vida. É interessante isso, porque o que me dá exatamente essa paixão, Rodrigo, pelo network, você pode ter um excelente negócio, você pode ser um excelente profissional, mas se você não tiver um bom relacionamento, uma boa clientela, você não tem nada. Perfeito. E às vezes, você encontrar uma pessoa, ela pode exatamente mudar a história da tua vida, no sentido de, sei lá, ou adquirir um produto, ou de ter alguns insights, né, sobre uma ideia que surgiu. Então, o network é interessante por isso. E muitas vezes a solução do teu negócio está exatamente na rede de relacionamento que você tem. Eu vou abrir um parênteses aí. Uma vez, o Rodrigo Bindes, né, nosso amigo, empreendedor aqui de Brasília, um cara que eu já conheço há algum tempo. Um dia ele lá na Imprimix, há muitos anos atrás, ele olhou para mim assim e falou: cara, você tem que sair de trás desse balcão. Você dentro desse balcão não vai fazer você crescer. Saia. Aumente o seu network. Saia daí. Claro, né? Você tem o dia a dia da operação, você tem que ficar um tempo lá. Mas você tem que pegar um tempo do seu dia para fazer network. O que a gente está fazendo aqui com esse podcast é um network. Então, é mais uma forma da gente se conectar com as pessoas. E aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Pô, você... né? A gente acostumado com aquela ideia antiga, né? De que a gente tem que estar lá 24 horas na empresa, abrir e fechar todos os dias, estar lá. Eu acho que hoje em dia é mais amplo esse negócio, né? Você precisa estar lá, sim, olhando o seu negócio, mas você precisa tirar um tempo do seu dia para fazer network. Exatamente. Eu tive uma experiência, eu tenho muita experiência com relação ao network, quando a gente fala faz algum evento. Eu bebo mais rápido que o Arthur, viu, gente? Quando a gente vai fazer algum evento da Integrar Negócio... Tem uma mosquinha que tá chata aqui, viu? Se eu estiver abanando, não esquenta a cabeça, não. Quando a gente vai fazer algum evento da Integrar Negócio, de algum jantar, eu até compartilhei isso no podcast do Eduardo Rocha, nosso amigo da empresa, do Instituto Wiener. E eu sempre falo que as pessoas elas têm muita ansiedade de querer fechar negócio logo. De você conhecer a pessoa e já querer fechar negócio com ela. Vou te apresentar uma pessoa que ela vai comprar o teu vinho. Mal sabe que isso ela assusta, é uma né? boa
né? Ela adora vinhos, então vou te apresentar. E aí a pessoa vai criando uma expectativa de que vai fazer um grande negócio, vai vender muito vinho para essa pessoa, entendeu? E as pessoas se esquecem que venda não é mais isso. Venda é relacionamento. Então, quando a gente vai fazer o jantar, as pessoas perguntam, mas será que vai ter cliente, vai ter empresário que possa comprar o meu produto? Porque aí eu vou levar meus cartões, eu vou falar um pouco do meu negócio, e eu quero sair de lá, viu, Arthur? Para fechar um grande negócio. Eu falei, então não vá. Porque você não está lá para fazer negócio logo de primeira. Não que isso não possa acontecer. Óbvio que acontece. Mas você lá está para conhecer pessoas, né? Você está lá para se relacionar com as pessoas. Aliás, pessoas compram de pessoas, né? Exato. Primeiro você troca um cartão, toma um café, né? Toma um bom vinho, troca experiências. Em seguida, com certeza, vai surgir algum tipo de negócio. Ou com ela, ou através dela. Isso. Então, já criei expectativa muito de fazer negócio com uma pessoa e não fiz, mas através dessa pessoa eu fiz bons negócios. Então, ter esse entendimento, essa sensibilidade do network, isso é muito importante. Então, não podemos nos precipitar, né, de querer logo fazer negócio. Estamos aqui no nosso podcast Vinhos e Negócios, fazendo a primeira gravação, e nós criamos uma expectativa de que esse projeto vai vingar muito ao longo dos anos. Isso. Essa é uma expectativa que a gente cria, a gente vai trabalhar para isso. Mas a gente não está aqui para fazer negócio amanhã, né, de forma imediata. A gente está construindo um produto. Isso. A gente está começando um ciclo. Eu acho que a vida é feita de ciclos. E você está nos assistindo, está fazendo parte desse ciclo. Exatamente. E assim, até isso aqui é um projeto que a gente só sabe se ele vai dar certo se a gente começar, né? Eu não sei se foi lendo um livro ou vendo algum vídeo de um empreendedor que ele dizia o seguinte: o empreendedorismo muitas vezes ele é um lugar onde ele não tem luz e você tem uma lanterna. Só que essa lanterna ela só ilumina 3 metros para você andar. Então você só consegue enxergar onde você está pisando nos próximos 3 metros. Você só vai enxergar os outros 3 metros se você avançar os 3 primeiros. Porque aí você vai vendo as possibilidades. Então, na minha visão, o empreendedorismo ele é muito mais ação do que planejamento. Tem muita gente que vive planejando, eu quero abrir, como é que eu faço? Nos procuram também, né? Porque eu estou nessa estrada há mais de 15 anos, né, no empreendedorismo. E às vezes vem me pedir conselho e eu digo, vamos lá, o empreendedorismo, eu mostro a realidade. E tem muita gente que vive só de planejamento, aquelas pessoas mais cartesianas, elas estão ali mais acostumadas com a segurança dela, e aí um perfil mais de concurso público do que empreendedor. E essas pessoas, às vezes, ficam com medo de agir. Agir, exatamente. E aí elas travam e falam, não nasci para o empreendedorismo. Eu não tenho esse estômago para aguentar as porradas do empreendedorismo. E aí, então, são questões de perfil e tudo bem. Ninguém tá, né? Não é porque eu empreendo que eu quero que todo mundo seja empreendedor. Que o meu irmão seja empreendedor, que o meu pai seja empreendedor, não. Eu acho que cada um tem o seu perfil. Esse negócio de perfil comportamental, né? Que até a gente, né, a gente que faz processo, já fez alguns processos de coach, aí você tem o analítico, o planejador, o executor e o comunicativo, né? Então, óbvio que o objetivo é sempre buscar esse equilíbrio. Mas eu confesso a você que eu tenho uma grande dificuldade de melhorar o meu lado planejador e analítico. Porque eu sou muito comunicativo, sou muito executor. Então, somos dois, né? É engraçado isso, que a impressão que eu tenho quando eu estou planejando alguma coisa, ou quando eu estou analisando alguma coisa, eu estou perdendo tempo. Porque eu deveria estar conhecendo alguém. Tá fazendo eu deveria estar me comunicando. Eu deveria estar executando. Eu deveria estar vendendo. Né? Aí eu acho que eu perco tempo. Então, planejando. E isso é uma grande mentira, né? Porque muitas vezes
a gente acaba fazendo muita besteira porque não planejou antes. Isso, E você acaba pagando muito caro por eu isso, acho que entendeu? tudo Esse equilíbrio tudo que é importante. dosado, né? Existe uma máxima aí também que diz assim, primeiro você vende, depois você organiza a casa. Vende primeiro, venda tudo, vende, depois você organiza a casa, né? E depois você vai ver como é que você vai organizar os números, como você vai organizar a contabilidade disso, enfim. Mas a gente sabe que a gente já tomou muita porrada, né? Eu já quebrei 2 empresas aí. E hoje, no momento, eu achava que tinha feito a maior burrada, mas eu olho hoje pelos pontos positivos. O que eu aprendi com aquilo? Você ressignificou aquilo, né? O que eu aprendi com aquilo, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender aquilo que faz parte do nosso processo de crescimento. Óbvio, são escadas, são degraus, são desafios. A partir do momento que você quebra uma empresa, você precisa olhar o que eu errei. Foi contratos? Assinei maus contratos? Não olhei para isso no momento? Não analisei mercado? Enfim, tem uma série de variáveis que você precisa entender aonde foi que você errou. Né? Agora, é óbvio, né? Quando isso está ligado ao seu propósito e com a sua missão, óbvio que para mim, o empresário, o empreendedor é aquele que não desiste, né? Porque porrada você vai tomar, quebrar você vai quebrar, mas se estiver alinhado com aquilo mesmo que realmente você veio nesse mundo para fazer, e às vezes a gente não tem essa certeza toda 100%. Mas se estiver alinhado com aquilo que, eu gosto disso aqui, cara. É uma questão de persistência e o caminho nunca é reto. Ele sempre é torto, ele vai cair, mas uma hora você vai chegar, entendeu? E é uma questão de tempo. Muitas vezes a gente olha pro vizinho, cara, o cara tá prosperando e eu não tô. Então, você fica olhando, mas cada um tem o seu tempo. Eu acho que, aí falando um pouco de quem acredita, né? Deus tá com o seu caminho, tá escrevendo, e você tem que estar nos teus desafios do dia a dia buscando esse caminho. Mas a hora que vai chegar da sua vitória, e às vezes a gente define alguma meta, mas quando você atinge essa meta, você vai querer outra. Não é que acabou no mundo do empreendedorismo. Eu não conheço empreendedor que atinge um ponto e fala assim, cara, vou pegar o meu dinheiro, vou pra praia, agora não vou fazer mais nada. Pelo menos os empreendedores que eu tenho como referência, eles não são assim. Eles não pegam e vão viver com essa renda pro resto da vida, porque não, tá dentro do sangue dele. Ele vai estar metido em negócio. Seja negócios de investimento, seja investindo em outros em empresas, né? Comprando outras empresas, apenas como investidor mesmo. Ou seja, criando novas ideias, né? Botando para frente novas ideias. Então, eu entendo que o empreendedorismo tem isso dentro dele. Ele não para. O cara vai morrer empreendendo. Porque isso tá no sangue, isso tá na veia dele. Uma coisa que ontem, eu estava tendo uma reunião com nosso amigo de novo, Eduardo Rocha, no Instituto Winner, e o mestre Cavenati, a senhora Cavenati, da Kihap, que é uma academia de taekwondo, e eles mexem também com todo o processo de reeducação, de disciplina, de mudança até de comportamento. Eu até brinquei, porque o papo foi tão bom, a reunião foi tão boa, que se falaram muito de PNL, falaram muito de desenvolvimento humano, de experiências, né, com Tony Robbins, com Bernardinho, e eu fiquei exatamente pensando como cada um de nós, você falou de referência, né? Cada um de nós, durante a nossa caminhada, nós temos fãs, nós temos referenciais. Você fala no mundo do futebol, não só no mundo do futebol, mas toda a tua carreira, eu sou fã do Pelé, sou fã do Zico. Você assiste podcast de jogadores de futebol, eles enaltecem o Zico. Entendeu? Não apenas como jogador, mas como exemplo de ser humano, né? Então, e se fala em treinamento de líder, você fala em Bernardinho, você fala no vôlei, você fala dependendo de quando você começou a assistir vôlei, eu sou da época de Xandó, Badalhoca, Renan, William.
Não, da época isso de aí- Maurício, isso aí né? eu só vi na Da época de televisão. Giovanni. O meu era Então, Giba neles. Giba neles, O meu era exatamente isso. Giba neles. Mas é interessante como, ao longo da nossa caminhada, a gente vai tendo referências na vida, né? Referências no... E a gente acaba buscando isso pro nosso dia a dia. A gente acaba absorvendo, incorporando, pensando o que eles faziam para ser diferente, né? E o esporte, ele é muito interessante, né? A história do Bernardinho, né? E ele como um influenciador de negócios, o cara que é chamado para várias palestras, tem cursos, enfim. Porque você observa o que é que ele fez no esporte que você pode levar para a sua vida, para o seu negócio. Ou para a sua vida pessoal, né? Porque muito da questão da perseverança, da questão eu vejo ele como um cara que ele é muito técnico, muito sério, sabe o que faz, né? Ele entende o assunto que ele se propõe a fazer, e ele, com gás, com garra, ele consegue desenvolver os negócios dele, né? Porque hoje ele tem outros negócios, né? Então eu acho que não é só para o esporte, né? Você leva isso tanto para a vida pessoal, espelha nele, como para a vida profissional também. No meu negócio, o que aquele cara me inspira? Porque às vezes, essas referências você vai pegar e vai falar, pô, eu tiro um pouquinho desse cara para uma área dentro da minha vida, ou para dentro da minha PJ, né? Esse outro aqui, ele tem isso aqui que eu preciso aprender com ele. Né? E você vai pegando um pouquinho de cada das referências e vai aplicando no seu negócio. Eu acho que você tem que estar aberto, né? E até para pessoas do teu dia a dia, não só para grandes celebridades, pessoas como Pelé, como Zico, como Bernardinho, como Tony Robbins, sabe? Não só essas pessoas, esses grandes treinadores, Perfeito. Mas eu acho que o dia a dia, as pessoas, elas te ensinam muito. Eu costumo falar que ao longo da minha caminhada eu tenho muitos fãs. Eu acabo sendo fã de muitas pessoas pelo sentido de que tem sempre alguma coisa muito forte nela que eu quero aprender. Eu acho que você estar aberto para isso é fundamental. Como eu vejo que algumas pessoas elas me observam no sentido de ser uma pessoa do network. E eu começo a contar experiências, Rodrigo, e eu começo a detalhar, e eu sei que eu conto essas experiências porque é como se eu fosse treinado para isso. É uma coisa muito natural para mim. E eu vejo que pessoas também passam muitas vezes por um processo desse, mas não têm a sensibilidade de perceber que isso aconteceu porque ela se abriu para fazer relacionamento. Eu conto uma experiência muito boa, inclusive o nosso amigo Francisco em comum, que é do Clube de Permuta aqui de Brasília, ele esteve em Belo Horizonte, e aí ele abriu um bom vinho, e ele sabe que eu trabalho com vinho, e ele ligou para mim, tirou uma foto e mandou para mim, olha, tô tomando vinho aqui com meu primo é representante dessa vinícola, da Argentina, e muito bom, vou te apresentar, falou assim mesmo para mim. Eu vou levar um vinho para você. E pegou, me deu um vinho, inclusive aquele ali, ó, Carmine Granata. É esse mesmo, esse argentino aí. Carmine Granata de Mendoza. Pinot Negro. Pinot Negro, exatamente, é um Pinot. E aí, engraçado que ele trouxe o vinho, eu gostei, ele me deu o contato do primo e logo em seguida eu falei com o primo dele de BH e ele me passou o contato da vinícola, né, do proprietário da vinícola e da importadora também. E aí fiz contato, acabei fazendo um grande negócio com ele, ainda compro muitos vinhos dessa empresa, da Carmine Granata, da Gemini Hills e da Los Clop, que são as empresas, as vinícolas que ele trabalha. Né? Ele é sócio lá em Mendoza dessas vinícolas. E depois não tive mais contato com o primo do Francisco, né? Mas sempre, já que o Francisco mora aqui em Brasília, a gente sempre conversa. E aí uma vez o dono dessa vinícola da importadora veio fazer uma visita depois de 3 anos. Veio fazer uma visita para mim em Brasília. Eu estou no hotel tomando um café com o Ivan, que é o proprietário dessa vinícola. E aí na saída ele ia visitar algum cliente ou em algum restaurante.
Na saída, quem vai entrando? Francisco. Aí eu falei, Francisco, tu sabe quem é essa pessoa aqui do meu lado? Não sei quem é. Então, essa pessoa aqui ao meu lado é o Ivan, que foi através de você que você passou o contato do teu primo, que eu conheci. Olha o Ivan. Aí. E ele falou que ele não conhecia, óbvio, né? Até porque quem passou o contato foi ele, passou o contato do primo, né? Mas o primo que passou o contato do Ivan. E bons negócios foram feitos com o Ivan, com a Vinho Leve, com a Carmine Granata. E ele até ficou surpreso. Pô, depois de 3 anos, eu finalmente conheci, né? Ou seja, eu indiretamente contribuí para um grande negócio. Né? E eu faço questão de contar essas histórias porque são experiências que você tem e que acabam despertando nas pessoas a valorizar mais a questão do relacionamento, entendeu? Então, eu de forma nenhuma, eu descarto no sentido de não dar atenção. Não dar atenção, exatamente. De não dar atenção. Eu dou muita atenção. Toda pessoa que me dá um cartão, toda pessoa que toma um café comigo, toda pessoa que toma um chopp comigo, sabe? Eu faço questão de saber mais dessa pessoa. Entendi. Tudo tem que envolver bebida, né? Você falou, não, se tomar café, um chopp, se tomar um café, vinho, se tomar um vinho. Vinho porque eu trabalho, chopp porque eu gosto, porque Brasília é quente. Entendeu? Café porque é a minha paixão também, né? Agora, fala um pouquinho, Arthur, como é que começou a Vinho Leve, cara? Como é que começou esse amor pelo vinho e assim, esse negócio, como é que começou? Então, na verdade, assim, mais paixão mesmo do que amor mesmo. Acho que ainda estou desenvolvendo esse amor pelo vinho, que eu gosto, né? Óbvio que tem pessoas que gostam muito mais do que eu. Eu não tomo tanto vinho assim quanto pareça. Eu também não sou tão grande conhecedor de vinho também, né? Não sou um especialista, confesso. Então, eu sou mais um curioso no mundo do vinho. Então, como é que surgiu a Vinho Leve? A Vinho Leve eu estava sempre em São Paulo. Eu estava numa adega tomando vinho com um amigo, chamada Casa Lisboa, fica lá na Praça Silva Romero, no Tatuapé, em São Paulo. E a gente tem um grande amigo em comum, que é o sommelier André. Ele, inclusive, tem até eu até sigo ele no Instagram, muito bom. André viaja o mundo todo visitando vinícola. E aí eu brincando com ele, tomando vinho, eu e esse amigo meu, o Arnaldo, a gente brincando, conversando. E eu falei, André, acho que eu vou vender vinho em Brasília, né? Isso foi que ano? Isso foi em 2018, final de 2018. Aí ele falou, poxa, eu te dou um apoio. Eu falei, sério? Aí me deu o contato de uma pessoa, de uma importadora de São Paulo. Esse cara tem uns vinhos portugueses e espanhóis muito bons. Aí eu falei, beleza. Os vinhos da região do Douro. Aí eu falei, beleza. Aí liguei pro rapaz, marquei e fui visitá-lo lá em São Paulo. Eu visitei, gostei, levei algumas garrafas de vinho, experimentei. E aí comecei a vender pros amigos. Aí depois as pessoas perguntavam, poxa, tu não tem um vinho chileno, um vinho argentino? Aí eu ligava pro André, me indica aí uma importadora que tenha vinho chileno e argentino. Aí você foi aí ele foi me dando contato. Aí já abri a empresa mesmo, a Vinho Leve. Já comecei realmente a fazer vários contatos com várias importadoras. Aí já comecei a abrir. E hoje conta com quantos rótulos aí? Vinhos do Velho Mundo, do Novo Mundo, né? 400 rótulos. 400 a 500 rótulos hoje. Então tem vinho chileno, argentino, uruguai, brasileiro, português, espanhol, francês, italiano, né, americano, muito né, bom. lá da Califórnia. Eu confesso que eu não tenho vinho da África do Sul, o pessoal pede muito. É muito bom. Né? E vinho da Austrália, né? Só que até vinho da Romênia eu tenho. Então, um dia a gente vai trazer um sommelier com certeza, para compartilhar suas experiências e dar uma aula de bons vinhos, né? Pra gente. Que eu prefiro muito mais, vender e beber. Não, muito legal, cara. Assim,
A minha história com vinho, ela é meramente de beber. Então, confesso que eu ainda vou fazer um curso. Tô doido para fazer um curso ainda de vinho. Entender melhor, né? E até aqui pro podcast, né? Poder ter mais propriedade para falar de alguma coisa mais técnica. Mas a intenção é saber, né? Até diferenciar sabores e tudo. Eu já fui em várias degustações, mas confesso que são degustações que você vai mais para beber e depois da terceira garrafa, da terceira taça, você não tá mais sabendo mais quem é que gosta de quem. Não sabe, você tá ali mais pela... Você não sabe diferenciar. Você não sabe, você diferenciar tá ali... um Pinot de um Não, Taná, entendeu? Que é o extremo, né, praticamente. É aquela coisa que acontece nas degustações da Vinho Leve, né, Arthur? O povo começa ali na empolgação, já começa a entender. Depois, no final, você colocar qualquer vinho que tiver ali, ele já... Mas tem gente que lembra, nossa, eu gostei daquele. E eles fazem a referência, né? A gente fez uma degustação às cegas uma vez, né, no restaurante aqui em Brasília. E eu achei interessante como a pessoa que acertou a sequência dos vinhos, que a gente colocou um número nos rótulos, e depois de todo mundo experimentar, eu abri os rótulos e pedi para a pessoa colocar na sequência dos números o que é que ela achava qual era esse vinho. Então, óbvio, a gente colocou chileno, colocamos um Carmené, colocamos um Cabernet, colocamos um Malbec, colocamos um vinho, né, italiano da região de Chianti, colocamos um português. E aí as pessoas iam, depois de 5 garrafas de vinho, óbvio que era um pouco, cada um degustava um pouco do vinho, e aí depois ela ia adivinhar a sequência, entendeu? Óbvio que a maioria... Não consegue, né, cara? Consegue, depois da terceira taça... Já não consegue. Não consegue mais identificar nada, né? Então, mas teve uma pessoa que foi nosso amigo Júlio, né? Da B2 Investimento, ele estava lá no evento e ele identificou. Ele acertou. Na verdade, ele errou um rótulo que acabou sendo 2 rótulos, né? Porque se ele acerta um, ele acerta todos. Mas eu gostei das observações, ele ficou muito ligado. Então, óbvio que ele não se soltou. Ele começou a beber, olhava pro rótulo, porque também a gente colocou no QR Code, a pessoa ia avaliando o vinho, né? E ele ia avaliando, esse aqui é muito bom, esse aqui é excelente, esse aqui é ruim, esse aqui não gostei muito. E aí ficou na memória dele e ficou mais fácil. Ele também segurou a onda, né? Mas... Então, o vinho acaba te proporcionando tudo isso. Uma vez eu estava falando um pouco da Vinho Leve, estava apresentando, cada um se apresentava, eu falava que era da Vinho Leve, e aí fiz uma chamada pedindo para as pessoas degustarem, né, o vinho da Vinho Leve, porque você faz muitas vezes bons negócios tomando um bom vinho. Aí uma pessoa realmente levantou da cadeira e falou: Arthur, eu nunca fiz grande negócio tomando leite. Eu falei: é verdade. Agora me conta um negócio. Como é que é essa sua passagem na religião? Você é um cara muito religioso. Eu sei que você tem alguns assuntos que você não gosta de falar, mas eu não vou deixar de perguntar. Eu não tenho preconceito estabelecido mas assim, com relação a isso. Não, você, às vezes, eu te pergunto isso porque já te conheço há algum tempo e você é um cara que leu muito a Bíblia, né? E tem muito isso. Você fala de versículos, e isso é muito interessante, né? É porque, óbvio que eu não quero de forma nenhuma mexer com a fé de ninguém, com as crenças que a pessoa já tem, mas eu acho que cada um tem as suas convicções, né? Tem a sua fé, tem as suas experiências, né? E quando você fala isso, que eu sou um grande conhecedor, eu sou um conhecedor, li muito, já ministrei muito a questão da palavra, então os versículos eles estão muito vivos dentro de mim,
Porque eu absorvi muito rápido. Eu tenho uma sensibilidade muito rápida, muito, muito forte com relação à Bíblia. Então, para mim, o mundo espiritual é muito real. Então, a verdade é essa. Então, tudo que acontece, né, quando acontece aqui é consequência de uma vida espiritual. E a Bíblia carrega tudo isso. Então, da forma que eu creio, né? E então isso fica muito latente. E eu fico falando de versículos porque é interessante. Todo mundo que dá treinamento, na maioria dos grandes treinadores, eu já li muito Napoleon Hill, né, Tim Harvey, Tony Robbins, e eles sempre têm como base exatamente a Bíblia. Então, é muito, muito forte isso. Então, claro, você pega homens da Bíblia como Davi, como José, como Paulo, o apóstolo Paulo. Então, homens que foram instrumentos nas mãos de Deus e revolucionaram toda uma nação, né? Revolucionou e transformou todo um povo, a história de um povo. Então, o comportamento, o sentimento que eles carregavam em algum tipo de desafio, isso serve para o nosso dia a dia. Então, é impossível você não enxergar Davi, sabe, como um grande guerreiro, como um homem que tinha, segundo a Bíblia, um coração como o coração de Deus, segundo o coração de Deus, e que o homem tinha grandes desafios e nunca se permitiu trilhar outro caminho. Em Israel, até hoje, eles esperam um rei como Davi. E eles não reconhecem que Cristo é o Messias. Então, assim, a gente acabou indo para esse lado da religião, mas, eu utilizo muito isso no meu mundo. Por isso que eu tô... No meu mundo, Por que eu puxei esse assunto? Porque eu acho que tem muita gente perdida, sabe, Arthur? No quesito não se descobriu ainda. Pessoas aí chegando aos seus 50, 40, 50 anos que estão perdidas. No sentido, não sei o que eu faço, não sei se eu empreendo, não sei se eu estudo ainda para um concurso. E chega num momento da vida que as decisões já impactam, né? Já não tem aquele gás mais como tinha aos seus 20, 30 anos. O cara chegando perto dos 50 que não sabe ainda o que fazer. E eu falo um pouco da questão da fé, porque a fé, ela nos move, né? Se a gente perde a esperança, perde a fé, perde acreditar em algo, a gente não se move, né? A gente fica na inércia, a gente acha que algo precisa acontecer na nossa vida pra gente tomar um caminho, tomar uma atitude. Então eu acho que a fé e o empreendedorismo, eles caminham lado a lado. Porque, segundo a Bíblia, né? Fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Como é que é? Não, repete aí pra mim, vai. É a certeza. Essa aí eu vou escrever, hein? Vamos lá. Então, eu estava falando que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que você não vê. Então, você é movido pela fé porque você tem uma convicção dentro de você que aquilo um dia vai acontecer. E é aquilo que te move. Então você carrega dentro de você uma certeza. Uma certeza daquilo que eu espero. E uma convicção de um fato que eu ainda não vejo, mas acredito que ele vai se materializar. E eu gosto muito de uma passagem do Paulo, que ele fala que a experiência produz esperança e a esperança perseverança. Então, muitas pessoas que querem, às vezes, desistir de um projeto, eu tenho que lembrar para que eu possa ter combustível para continuar a seguir esse caminho. Eu preciso entender que eu tenho uma experiência, eu tenho uma história. Isso eu já passei. Então a experiência produz uma esperança, né? E essa esperança, ela produz em mim uma perseverança. Ou seja, um está ligado ao outro e aquilo produz algo dentro de mim para que eu não possa desistir. Então, óbvio que muitas pessoas falam disso, que é um princípio bíblico, um princípio espiritual, e eles falam de outra forma, né? Eles dão uma outra cara
para atingir determinados públicos? É porque algumas pessoas também têm um pouco de preconceito com relação à Bíblia, né? Então, eu falo que a Bíblia é o livro mais fácil de ser manipulado, porque muitos interpretam da sua forma, da sua maneira. Gostam de pegar muito texto fora de contexto. E toda a Bíblia ela tem um contexto. Infelizmente, as pessoas pegam um versículo e falam de alguma coisa como se aquele versículo quisesse dizer exatamente aquilo que ela quer falar, e não tem nada a ver com isso. Sim. Ela fala fora de um contexto. Então, quando você fala nessa questão de fé e empreendedorismo, eu concordo contigo que o empreendedor ele tem que carregar dentro dele uma certeza de que o negócio dele vai dar certo. Agora, Perfeito. ele não pode achar que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Tem uma pesquisa no Sebrae, parece que 80% das empresas elas acabam em um ano. Imagina, quando as pessoas elas já querem abrir um negócio e amanhã já quer que aconteça. Não. Você precisa maturar o teu negócio. Você precisa, sabe? Existe um caminho, né? Existe um caminho para você traçar, entendeu? Estudar. E hoje, as coisas acontecem com uma velocidade muito rápida. Eu acho que é um pouco de ansiedade, né? Elas ficam... existe uma ansiedade muito grande, né? Quando você deposita... enfim, algumas vezes você compra um emprego, né? Vou dizer, vou montar algo. Vou montar uma franquia, vou montar... arrumei um sócio, vamos montar algo para tocar algo, né? Alguma coisa física e tal. Aí você investe tempo, investe dinheiro. E aí você fica ansioso para aquilo ali dar certo, né? Eu tenho que pagar todo esse investimento. Quando é que eu vou pagar todo esse investimento, né? E aí esquecem que existe um caminho, né? Exatamente. Precisa esperar esse tempo. Existe o tempo, né, de maturação. Né? O esperar esse tempo não quer dizer que você tem que ficar imóvel, né? Ele não vai funcionar sozinho, como qualquer coisa, né? Exatamente. As coisas precisam ter esforço, dedicação para você chegar lá. Exatamente isso. Então é isso. Então quando você fala de empreendedorismo, acho que é muito isso. Acho que o empreendedor tem um pouco dessa fé realmente dentro dele, entendeu? Para que as coisas aconteçam. E outra coisa, você falou que quebrou 2 empresas, né? Então, quantas experiências eu não já tive também? Então, sabe? E a gente persevera. Exatamente. E hoje, né? A tua experiência produz esperança. Então você não desiste fácil do teu negócio. Sabe? Então, aquele que Paulo fala tá certo. A experiência produz esperança, a esperança é perseverança. Então eu vou continuar. Óbvio que tem negócio que a gente começa e dá vontade de desistir logo no começo, Porque você investe tanto e as coisas não acontecem da forma que você espera. Isso. E da forma que você quer. Né? Então aí vem a questão da ansiedade. Mas também vem a questão, né, de você realmente entender o teu negócio. Será que você entende o teu negócio? Como é que você quer vender alguma coisa sendo que nem você entende o que é o teu negócio? Agora fala um pouco da Imprimix, Rodrigo. Né? Vamos falar da Imprimix, uma empresa que resolve todas as coisas. Resolve todas as coisas. Né? Cara, a Imprimix é um grande carinho que eu tenho por ela, né? É uma marca que em 2010 a gente trouxe aqui para Brasília. E a gente tem um grande carinho, né? Muitas vezes por diversas dificuldades que a gente teve, mas foi a primeira gráfica focada em eventos que veio para Brasília, né? Em 2010 aqui, hoje a gente tem um show do Henrique e Juliano aqui acontecendo, a montagem aqui nesse lindo estádio. E os produtores locais compravam materiais de fora. Compravam ingressos, naquela época, ingressos físicos, né? Em 2010 ainda acontecia muito isso. Pulseiras de controle, enfim, fichas de bar para consumo do bar, tudo ainda naquela época era muito forte. E os produtores buscavam isso do Sul. O Sul era a grande referência. E aí essa sacada de trazer essa marca que já existia no Rio como franquia, a gente trouxe para Brasília. E eu te falo que no primeiro mês a gente já pagou as contas. Então, assim, para mim foi uma surpresa muito grande. Mas
não só porque a gente trouxe um negócio diferente e existia uma necessidade dos produtores locais para os materiais que a gente tinha, e também por relacionamento que eu já tinha com alguns produtores. Então, não vou dizer que foi fácil, mas parece que a coisa casou naquele ano e naquele momento de trazer a Imprimix para cá, né? Então, ela é focada em eventos. Hoje, ela já está... A gente está aí desde 2010, né? Então, estamos com 12 anos. Fizemos agora em agosto. 12 anos de Brasília, mas a marca já existe há 23 anos. Então, uma marca consolidada que... A pandemia foi muito duro para a Imprimix, foi muito duro. A gente teve porque, na verdade, reflete exatamente o setor de eventos, né? Isso. Então, o setor de eventos sofreu, vocês foram na onda. Foi o primeiro a parar, sobretudo o governo aqui. Foram um dos primeiros a ter fechado, a ter colocado lockdown nos eventos. Os eventos foram os primeiros a pararem, né? E foram os últimos a voltar. Porque grandes eventos com movimentação, muita gente, né? Como o shopping também, enfim. Então, essa área cultural foi muito afetada e acabou pra gente, né? Foi um momento muito duro, a gente passou aí quase 2 anos sofrendo muito com a Imprimix. Nos negócios caímos 70% de faturamento. Mas, graças a Deus, a gente está... eu digo que era uma demanda reprimida, era igual um estilingue, né? Cara, tá reprimindo. A demanda de eventos tá reprimida. Na hora que soltar, vai vir muito evento. E é isso que aconteceu esse ano, né? Então, esse ano, de abril para cá, foi um boom nos eventos, né? Então, a gente, graças a Deus, a gente... Era uma demanda que estava represada, né? E a gente, graças a Deus, houve uma consciência de se manter esse negócio, né? Porque a minha cabeça ficou louca. A minha e da minha esposa, que empreende comigo, a Andréia. Sou muito grato por ela, por ter segurado toda a onda também. Dentro de casa e dentro dos negócios. Porque a gente precisa ter esse equilíbrio, sabe? Claro, às vezes a gente quer... vou vender, eu vou fazer outra coisa, mas não. Ela me ajudou muito nessa questão de... Ter o alicerce, né, em casa, né? Sim, ter a base. Sim. Ela que manda, na verdade, né? Eu só obedeço, só sou um operador. Esse é papo. E ela realmente acha disso. Não é porque ela tá aqui nos bastidores, não, tá? Vibrando, inclusive, né? Você sabe que eu tô vivendo em homenagem a ela hoje. Mas Então, esse momento de ter uma tranquilidade para não desfazer do negócio foi muito duro, porque eu tinha conta para pagar, a gente tinha conta, foi uma grande perda, assim, financeiramente, né? Para nossa família. Só que hoje a gente tá tão feliz das coisas terem voltado, e não só isso, a gente está crescendo os negócios dentro da Imprimix, né? Virou um grupo, a Imprimix virou um grupo, né? Uma holding. Não digo uma holding, mas ainda não, mas a gente tá correndo atrás, né? Show. Então... Eu lembro que eu te liguei, né? Uma época na pandemia. A gente tinha pouco contato. E eu tava meio preocupado com o teu negócio. E eu liguei pra você, perguntando se tá precisando de alguma coisa e tal. Não, muitos amigos, né, cara, assim, tiveram sensibilidade de entender que a gente estava passando um momento muito delicado, né? Agora, graças a Deus, hoje a gente está com uma nova estrutura, um novo negócio Imprimix que está girando, tanto na unidade nossa aqui em Brasília, como na franquia como um todo, né? Hoje a gente conta com 27 lojas espalhadas no país. Perdemos na pandemia 5 lojas, nós tínhamos 33 lojas mais ou menos, perdemos 5. E agora a gente está recuperando novas unidades, estão se abrindo novas unidades. E ano que vem a gente vai chegar com certeza a 50 unidades nessa rede, né? Então fico muito agradecido assim por eu não ter desfeito desse negócio, né? E esse negócio está gerando novos negócios e eu tenho uma paixão muito grande por essa marca, né? Uma marca que me proporciona diversas outras coisas, né? Não só no ramo da impressão, no ramo dos eventos, né? Hoje a gente tem 2 braços muito fortes. Um é o braço é uma gráfica especializada para eventos, mas também fazemos a parte de gráfica de impressão rápida, né? Então, Imprimix tá no meu xodó.
Tá né? ótimo. No meio desse processo que eu quebrei outras 2 empresas, né? Mas isso é passado e graças a Deus fez parte da minha história aí. Passado que reflete no presente e vai com certeza refletir no futuro. Hoje o Rodrigo é outra pessoa depois dessas experiências. Ah, com certeza. E eu acho que a gente tem que estar feliz de saber que volto a dizer, o empreendedor é aquele que não desiste. O empreendedor é aquele que se mantém firme, mantém no propósito, sabe o que aceita, entende os seus erros e aceita melhorar, busca alternativas para melhorar. Ninguém é perfeito em todas as áreas de uma empresa. Você, às vezes, é mais pro lado criativo, é mais pro lado do network, do comercial. E tem outra pessoa que ela é mais analítica, ela é mais planejadora, ela é mais de números. Então, você precisa entender um pouquinho de tudo. Claro. Mas você tem a sua personalidade nisso aí. Você não pode querer... Se eu não gosto de números, eu não posso ficar nos números, senão eu desisto fácil. Entende? Eu vejo muito isso. E o que você precisa? De um sócio que entende de números. Ou contrate um bom administrador que te ajude, um braço direito que vai tocar essa parte. Você não tem que ser bom em tudo. Você não é bom em tudo. Não queira abraçar tudo, né? Não queira. E assim, ter negócios é você poder ter sócios e poder confiar e fazer boas parcerias, né? Acho que ninguém toca nada sozinho. Né? Exatamente. Então é isso. Fechamos? Bom, então vamos finalizar? Vamos finalizar. Então, pessoal, muito obrigado por você assistir e participar conosco desse primeiro episódio do grande projeto que surgiu agora em Brasília. Vinhos e Negócios. Vinhos e Negócios, nosso grande podcast. Então, quero agradecer a sua atenção por participar com a gente, por estar ouvindo. E com certeza teremos muitas novidades, né, Rodrigo? É isso aí. Novidades e é boas. importante também você que assistiu, que ficou aqui até agora, agradecer mesmo, de coração. Saber que esse é um piloto, né? É o número 1, é o episódio número 1. E a gente vai ter muitas outras coisas assim a melhorar, com certeza. E se você tiver alguma sugestão, escreva aqui nos comentários, né? Nos mande alguma mensagem, tanto no Instagram ou no YouTube, que a gente aceita essas sugestões para a gente sempre melhorar. Com certeza. Sugestão de convidados ou sugestão de alguma coisa para a gente melhorar. Agradecer. Sugestão também de patrocinadores, né, pro grande podcast. Agradecer aos nossos patrocinadores, Integrar Negócio. Vamos falar deles? Imprimix, a gente resolve. Vamos, Labora Digital. O que mais? Nós temos a Cash Pago, do Cristiano, do Val. Macan, Estratégias Financeiras, do nosso amigo Pécio e do Wesley. E a Solaris aqui, onde a gente está gravando esse podcast, nesse cenário maravilhoso. Como a gente está feliz, cara. Você aqui no Estádio Nacional. Solaris, obrigado aí, tá? Ao nosso amigo Adson, ao nosso amigo Rodrigo. Obrigado pela oportunidade, né? De realizar esse grande podcast. E vamos brindar aqui, né, Arthur? Vamos, finalizando. Vamos brindar aqui. Vamos botar a mão um pouquinho aqui. Ó, gente, pra vocês verem aqui, ó, a gente não bebeu tudo, tá? Não dá, senão a gente não consegue. Mas, ó, a gente começa a falar. Hoje é um tintim, porque de um projeto que saiu de umas ideias de alguns meses atrás e hoje a gente tá aqui concretizando. É um grande sonho. E parabéns, Arthur. Parabéns, Rodrigo. Obrigado por a gente chegar até aqui e esperar os grandes desafios que estão pela frente. Com certeza. Vamos nessa. Valeu, gente. Tintim. Valeu. Obrigado.